Olá, olá! Você não pediu, mas eu estou de volta. Mais um episódio do Marketing Caos, a sua bússola de conteúdo na web. Toda semana venho aqui trazer um conteúdo para te ajudar a navegar nesse mar de doideira, né? Que é esse mundo do marketing. E aí, hoje eu trouxe um tema diferente aqui da nossa perspectiva para a gente falar alguns assuntos interessantes, que é marketing cultural. A gente pensar um pouquinho nas perspectivas que a gente tem disso, e para isso eu trouxe dois especialistas, que inclusive eu vou revelar aqui, eles são meus contadores, né? O Júlio e o Rony. Falem aí um pouquinho de vocês, já comecem se apresentando. E aí, beleza? Eu sou Júlio, sou membro lá da Inova com Cultura, né, e da Inova com Valor. Sou sócio lá da empresa, né, sou administrador de empresas, com uma especialização em direito tributário e músico frustrado. Eu sou o Rony, sou no mesmo caminho, também sou um músico frustrado. Coisas passadas, a gente não conseguiu evoluir nessa parte, resolvemos estudar. Sou contador. Tudo a ver, né? Contador e músico. Perfeito, exatamente isso. É a imagem que a gente tem de um contador. Onde a gente vai ter que dar certo é pra onde a gente vai. E o que vocês tocavam? Vocês tocavam? Era banda? O que cantava na igreja? Eu tive banda no colégio. A primeira banda a gente entrou tive um braço dos jogos escolares lá, que eles criaram jogos culturais, e aí eu tive... a gente compôs uma música lá falando de sentimento esportivo e tal, e a gente entrou, na época, criaram esse braço, acho que foi no ano de 94, eu acho, 93, não lembro direito o ano, sei que nessa parte dos anos 90, né, o grunge tava ali ainda em alta, e aí a gente fez uma composição lá, era a única escola pública na época que concorreu, a gente tirou o 3º lugar na primeira vez que a gente competiu, e depois participei no ano seguinte, a mesma coisa, a temática da escola, e aí a gente também ficou lá entre os 3 primeiros, acho que também foi o 3º lugar. E aí eu entrei nesse negócio de banda, em 96 entrei numa banda, fiquei nessa banda 10 anos, depois formei uma outra banda em 2006, fiquei nessa vida aí até mais ou menos 2015, aí eu falei, não, cara, eu não tenho talento, vou parar com isso que eu vou perder muito tempo da vida, entendeu? Então não vai dar certo, eu vou seguir por outra veia, não tem jeito. Nós não tocamos juntos, eu tocava bateria, o Júlio cantava. E era lazer. Era pra tocar, tocava em boteco, tocava nos bares. Tinha uma banda, eu, meu irmão e os amigos do prédio. Era por lazer, era por diversão. Era rock? Era rock and roll. Rock and roll. Todo mundo, era um sertanejinho todo aí. mundo do rock and roll e tal, essa coisa, né? Revolts. Eu já toquei até na igreja. Tocar é tocar. Tocar é tocar. Eu acho que eu cheguei também a tocar na igreja. Não acho lembro. Que isso faz parte, né? Todo jovem que gosta de música acaba tocando na igreja. É uma trajetória, né? Sim. Passa por isso. Eu queria falar então, a gente já falou um pouquinho dessa questão, né, de música, né, e entra nisso, né, o que entra em ser o marketing cultural, né, como que a gente pode definir o que é um marketing cultural? Olha, vou dar o contexto, como que a gente enxerga isso e como que a gente levou esse caminho, né, a gente acabou se relacionando. Tanto pela vivência próxima da música, tanto como consumidor de música, mesmo que você não venha se tornar um músico profissional, você acaba sendo um bom consumidor de música por ter certo envolvimento, né? Sim. Você tocou, né? Teve um acesso a instrumento, né? Aquela troca também com outros músicos de outros instrumentos. E aí a nossa história começa com a Inova com Valor, né? A Inova com Valor é uma empresa, como você falou, nosso contador. É uma empresa contábil com foco na contabilidade e planejamento tributário. E eu trabalhei em uma grande empresa nacional que ela já atuava apoiando alguns projetos culturais. E como eu era da controladoria dessa empresa, eu estava envolvido com aquilo. Né? Eu tinha que atuar com alguns reportes em relação a esse envolvimento que a empresa tinha. Na época, era um incentivo que existe até hoje no estado de São Paulo, que é o PROAC ICMS. Né? E aí, enfim, peguei experiência conhecendo o lado burocrático de tratar essa questão, né, pelo lado da empresa. Uhum.
E aí, quando a gente fundou a empresa, o foco foi, vamos trabalhar com contabilidade, né? Vamos trabalhar com planejamento tributário. E aí eu falei pro Rony, olha, mas tem um mercado que a gente poderia explorar pela experiência que a gente tem voltada à contabilidade, a experiência que a gente tem voltada à parte tributária, que seria atuar com as leis de incentivo fiscal. Dentre a forma de organizar isso, o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, não permitiu que a gente aglutinasse numa única empresa os objetos sociais que a gente precisava. Foi daí que nasceu a ideia de formar a Inova com Cultura, né, que a princípio não nasceu com esse nome, nasceu como Inova com Valor, Gestão Estratégica Cultural, e depois a gente, à medida que a gente se desenvolveu realizando projetos culturais, a gente foi para a consolidação desse nome, dessa marca Inova com Cultura. Conversei com o Rony na época, ele achou a ideia muito legal, e aí a gente seguiu assim. E aí contextualizei isso para dizer o marketing cultural nada mais é do que vincular a marca, né, vincular uma ação de marketing de alguma empresa, um interesse, vamos dizer assim, colocando de uma forma bem genérica, a um produto cultural, que pode ser a produção de um álbum por uma banda, pode ser uma peça de teatro, pode ser um espetáculo de dança. Resumidamente, seria isso. E aí, como que funciona, só para eu entender até um pouquinho antes, né? Quando a gente fala de projeto cultural nessa linha e até lei de incentivo, é essa questão da Lei Rouanet? É isso, basicamente? Tem mais tipos? As mais conhecidas, no estado de São Paulo, tem o PROAC-CMS, que o Júlio acabou de falar, né? A Lei Rouanet é federal. Entendi. Então, cada um é focada no seu imposto. Então, a Lei Rouanet, por exemplo, é imposto de renda. Então, ela tem algumas classificações e algumas formas para se fazer a captação, né? Então, por exemplo, quando é música erudita, você consegue um abatimento de 100% do imposto do que você deu para porque você doou para aquele projeto cultural. É um projeto que funciona, a funcionalidade é bem burocrática, por isso da burocracia que o Júlio comentou. Então, você precisa escrever um projeto, tem que ter toda a planilha de custos, você tem que estar tudo escrito lá, qual que é o objetivo, o que vai ter de benefício para a sociedade, tem toda uma formatação que precisa ser feita, é um projeto mesmo. Sim. Tanto que o nosso primeiro projeto que a gente pegou, o nosso layout foi como é que chama, do seu TCC, né? Foi. Assim, o layout era de TCC, porque é isso, a gente interpreta dessa forma, para deixar de um jeito profissional. Que quem analisa é o governo, é um funcionário público que olha aquilo e fala, tá tudo aqui, tá tudo em ordem, respeita nossas regras e vai ser aprovado. Então, você se inscreve, passa o projeto e vai atrás de captação. No PROAC-CMS, a gente fala muito do PROAC porque a gente está em São Paulo, né? Então, aqui, todo estado tem a sua legislação sobre isso, toda prefeitura tem a sua legislação para o ISS, que também tem. Lógico, vai de acordo com a verba também, cada prefeitura tem sua verba, tem tudo isso. A gente ouve falar sempre, a festa do peão de não sei aonde, tem também incentivo cultural. Então, é assim que funciona o processo. Então, você tem que escolher para onde você vai, quem quer ser o patrocinador. Você tem que começar primeiro com o projeto. Escreve o projeto, coloca, parte do artista. Escreve o projeto, coloca. Depois ele vai atrás das marcas. Igual o Júlio falou, a gente estava na feira. Tem que ter interesse da marca. Sim. A marca tem que aparecer. Ela quer um marketing. Você tem que ser... É marketing. Então, o que é? O cara vai fazer shows nas cidades do interior. Quer a verba? Quero. Vai ter o quê? Qual que é a contrapartida? Olha, vai ter lá atrás, vai ter o seu logo aparecendo, vai ter uma abertura, eu vou agradecer. Isso é o marketing. Aí a gente fala que é um marketing gratuito. Porque é destinado uma verba, aquela verba tira do seu imposto. Aí é abatido do imposto. Então, essa verba não vai ter custo para a empresa. Como eu disse, na Rouanet tem algumas classificações. Se for música popular, o abatimento não é de 100%, mas aí depende de cada tipo de projeto, né? Então, só para entender, para a empresa, ela investir em um projeto cultural em si, ela basicamente não faz assim. Ela vai receber o marketing e, ao mesmo tempo, em termos de custo, para ela não vai fazer muita diferença, porque ela pagaria esse valor de imposto e isso abate no valor. Mas aí, assim, ela paga para o projeto, então, sei lá, para a pessoa que escreveu o projeto, né? Então, para o produtor do evento, ela paga para ele
E aí, quando ela for fazer o pagamento do imposto, é que ela abate esse valor. Existem várias formas de organizar como que esse recurso vai chegar na mão do... A gente chama o artista que está buscando esse patrocínio de proponente. Sim. Né? E como o Rony citou, a captação seria o recurso captado, o valor, né, investido para realizar o projeto. Eu gosto de citar um exemplo do PROAC ICMS. Quando a gente fala de PROAC, a gente precisa deixar claro para quem está vendo que existem várias modalidades de PROAC, né? Então, o PROAC é um incentivo estadual, né, de promoção, uma ação cultural de promoção do Estado de São Paulo, da cultura, e ele pode ser na modalidade, né, do incentivo por parte do ICMS, onde a empresa pode doar até 3% do valor do ICMS arrecadado. Tem o PROAC Editais, que são editais que são publicados anualmente, com várias linhas de edital, né? O que são essas linhas? Olha, eu vou publicar um edital para gravação de álbum, eu vou publicar um edital para realização de game, eu vou publicar um edital para teatro, para dança, enfim, para cultura hip hop, tem várias linhas. E tem também associações que o PROAC pode fazer com incentivos federais, né? Ou seja, o governo federal acaba fazendo um aporte, né? Em 2020 nós tivemos isso através da Lei Aldir Blanc, onde o Estado de São Paulo, né? 2020 e 2021, não, acho que foi 21, se eu não me engano, tá? Não, acho que foi 20. 20 foi executado em 21. Então teve um suporte do governo federal, nessa época foi um período de pandemia, via a Lei Aldir Blanc, e agora esse projeto federal da Aldir Blanc está também atingindo novamente os recursos estaduais. Isso falando de edital. Agora, eu gosto de usar o sistema do PROAC para explicar isso, porque é um sistema muito confiável, né? Ele é muito robusto nesse sentido. Então, o que acontece é que a empresa ela vai se cadastrar para virar um apoiador, um patrocinador de um projeto cultural, né? O Estado vai criar um mecanismo dentro da Secretaria da Fazenda, onde ele vai definir qual é o coeficiente de doação, como eu falei, até 3%. Não significa que ele dê esse coeficiente para uma renúncia de 3% para a empresa, no caso, né? Então, até 3%. Definido esse valor, a empresa vai escolher qual projeto ela vai apoiar e qual segmento cultural aparece para ela, uma vez que ela está cadastrada no sistema, uma lista de projetos e seus códigos. Ela vai escolher um projeto lá, vai pagar uma guia, né? E aí, quando ela for fazer vai descontar isso do valor do ICMS pago naquele mês. Quando ela for entregar a obrigação acessória, né, para o Estado, ela vai ter uma linha de evento informando, olha, eu estou pagando X valor de ICMS menos o valor que eu aportei no projeto tal. E aí o Estado começa a ter visibilidade de quanto foi aportado no projeto, né? E ela vai fazer isso quantas vezes for necessário para chegar no valor necessário que o projeto foi aprovado, né? O valor necessário para executar ele. Então, um projeto que aprovou R$100 mil, né, a empresa não pode dispor naquele mês os 100 mil no total, ou um quarto disso, ou um décimo desse valor, ela vai continuando os pagamentos até juntar todo esse montante, ou então um montante relevante que o produtor cultural já possa começar a executar esse projeto, né? Mas aí não ficou muito claro para mim no seguinte, assim, por exemplo, se ela faz o cadastro, aí vem ali a lista com quem ela pode contribuir. Sim. Mas aí como que ela paga para essa pessoa que está fazendo o evento? O sistema, então, quando ela localizar esse projeto lá, o sistema vai gerar um boleto que está vinculado ao código do projeto. Na hora que ela recolher no banco, já vai se vincular esse recolhimento lá dentro do sistema, né? É uma integração entre a Secretaria da Fazenda do Estado com a Secretaria de Economia. De Economia Criativa do Estado de São Paulo. E aí já vai... O projeto cultural, ele tem lá uma conta de acompanhamento, uma conta gráfica. Então vai aparecer, na medida que esse pagamento for compensado, vai aparecer um pagamento lá com os aportes. E eles vão se somatizando lá até chegar num valor. E no caso do ICMS é uma antecipação do pagamento. Vence dia 20, por exemplo, o imposto, e esse boleto ele vai pagar no dia 10, por exemplo. Paga no dia 10, já tem um abatimento no dia 20. No caso do Estado é assim. Rouanet já é diferente. Rouanet já é um pagamento direto para o proponente. Sim. E vai ter a emissão de um recibo, uma documentação diferente. Isso. Cada legislação vai ter a sua... E até municipal forma. Também vai ter a sua própria forma. Sim. Exatamente. Sim. Se eu for uma empresa do Simples Nacional, eu posso também ter alguma forma disso? Não, né? Não.
Infelizmente não. Uhum. Infelizmente não. Um questionamento, né? Sim. Porque você abriria muito mais... Ampliaria o leque Sim, de empresas que pudessem apoiar projetos de alguma forma, sei lá, doar isso de forma centralizada, não sei qual seria o mecanismo. Mas ampliaria bastante o leque quando a gente está falando de... porque a nossa visão aqui, apesar de ser muito técnica, a gente está falando de área cultural, marketing cultural, o nosso objetivo em falar sobre isso é o olhar da empresa, né? A empresa poderia impulsionar parte do imposto que ela já vai pagar de qualquer jeito para fazer alguma ação, né? Que pudesse projetar de forma de branding, por exemplo, a sua marca para o seu público-alvo, né? Então, infelizmente, a gente não tem isso. Entendi. Infelizmente, não tem. E isso eu acho que atrapalha até porque, assim, se você pega para empresas, já saiu ali do Simples Nacional, vai dificultando um pouco até porque aí você tem muito mais gente para tomar a decisão, o acesso, é isso. Porque aí você não sabe até com quem que você vai conversar. E tanto por parte do músico ali, do profissional, mas até da empresa em tomar essa decisão de apoiar, porque aí quem que é o responsável por tomar essa decisão? A área de marketing, beleza, mas aí a área de marketing, ela vai precisar falar com a área da contabilidade para tentar estudar, e isso dificulta muito, né? Cria muita barreira. E na empresa do Simples, a motivação também é que tem um benefício fiscal aí. Sim, Então, para eles tiram da regra, né? Justamente para você tem um benefício e ainda quer ter outro benefício. Sim. Dá para entender o motivo, mas com certeza dificulta. Porque também como unifica todo o pagamento, então eu imagino que deve ser mais complicado, com certeza, né? Deve ser a explicação técnica para não existir, né? Pensando ainda nessa questão da empresa, né, que quer fazer ali um apoio nesse projeto, qual que vocês acham que seria ali o caminho das pedras para ela... eu tenho um departamento de marketing e aí eu quero investir em algum projeto cultural, em algo do tipo. Qual que vocês entendem que seria o caminho? Vamos supor que a empresa que ela ela nem sabe assim o que ela quer apoiar. Ela não conheço nada no cenário de busca. O que eu poderia fazer? Eu acho que a primeira parte de tudo é identificar onde está seu público-alvo. Sim. Você já sabe, você falou, tem um departamento de marketing. Esse seu público está onde? O que ele assiste de cultura? Não tô falando assistir, mas o que ele ouve de cultura. O que ele consome, né? O que ele consome de cultura. Que pode ser música, mas pode ser teatro, tudo, né? É tudo. Eu vou dar um exemplo totalmente diferente, mas a manutenção de um museu é incentivo cultural. Legal, Então você pode colocar um projeto para fazer uma reforma no museu e chegar lá no museu, tô dando um exemplo totalmente aleatório, mas pegar o museu e falar, eu quero, mas eu vou construir as placas, vai ter a marca aqui, vai ter ali, entendeu? Tem muita forma de fazer. Se você pensar em cultura, pode ser um projeto. Depois disso, você tem o portal do PROAC, por exemplo, se for um contribuinte de CMS, que você consegue visualizar os projetos. Que é o processinho que ele falou ali, né? Tem a lista, né? Você tem uma lista. E ir atrás desses projetos para ver se ele vai falar a sua língua, né? Para ver se quer realmente a sua marca. A gente fala pro artista, fala, você tem que fazer um produto vendável. Sim. Não adianta colocar um produto que ninguém vai comprar. Eu quero fazer porque é arte. Só a arte não movimenta nada. Você quer um projeto. Você quer captar. Lá, o cara do marketing, ele vai avaliar isso, né? Ele o vai que você vai trazer de retorno, isso né? que o Rony tá falando é uma verdade, assim, mensurável, porque não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente vai ficar aqui até 2049, mas quem tá do lado da produção cultural tem que ter esse olhar de... Você vai viver disso? É isso que você quer? Então, não tem como você negligenciar que você tem que ter um olhar comercial. Não tô dizendo que na tua inspiração, né, no fundo da sua inspiração em termos de expressão artística, você não vai explorar isso. Mas depois que você explorou isso, você precisa ter o produto pronto. Ele precisa chegar de alguma forma, ele precisa ter um viés comercial. Senão você não vai ter nenhuma marca querendo se vincular a isso, né? Um exemplo, o Rony falou a questão do museu. Uma empresa que ataca o varejo, que tem um produto que é comum consumo de todo mundo. Às vezes o cara fala, eu tô no consumo de todo mundo, mas
todo mundo necessita por necessidade, tem que consumir o meu produto. Ok, então talvez eu não precise disso. Mas se a gente não olhar só para o produto, olhar para a marca, vamos pensar numa marca que por várias vezes teve problemas sérios com questões sanitárias e coisas do tipo, e precisa mudar a sua visibilidade em relação ao público-alvo, público geral, porque todo mundo, sei lá, uma marca de arroz, ou uma marca de extrato de tomate, coisa desse tipo. Pô, uma ação como essa, que invade, né, a visão do público geral, trabalhar com o museu, e melhora a sua noção de contrapartida para a sociedade, tem um impacto relevante, né? Então, as empresas precisam ter essa atenção e esse olhar, porque dentro dos orçamentos que elas estipulam para publicitar suas marcas, esse é um dinheiro que tá ali, cara. Entendeu? Tá ali e os caras não estão alavancando nada com isso. Realmente não estão, porque a gente, quando começou a empresa, uma das coisas que a gente fala, a gente vai elaborar o projeto, vai cuidar da gestão do projeto, vai trabalhar no foco com produção executiva e vamos fazer a captação. Esquece. Uma grande crítica que as pessoas têm quando fala, Lei Rouanet, não sei o que, tal. Cara, não tem imperfeições com a Lei Rouanet, tá? Do ponto de vista ético, do ponto de vista legal. O que acontece é que você fica negligenciado quando chega lá você, que é uma banda local, e chega uma banda grande na empresa, entendeu? O cara fala, pô, o cara ali tem quantos seguidores, quantos álbuns vendidos e tal. E aí o cara vai para um projeto em que, por exemplo, quem está na Lei Rouanet são grandes empresas, porque elas estão no lucro real. Então você percebe que toda essa questão do marketing cultural, da gestão disso, não tem como transitar isso negligenciando a parte contábil, a parte tributária. Foi por isso que a gente entrou nesse negócio e foi trazendo para esse foco. Então eu vou lá, a banda local, vou pedir para marca lá, sei lá, uma empresa grande brasileira. Não vou citar a empresa aqui que eu não vou fazer propaganda para ninguém. Vou citar só a Inova com Valor, a Inova com Cultura e a Nômades, que são meus clientes. Né? Mas o cara não tem apelo. Né? Ele chega lá, vai uma atriz global, uma banda grande nacional e fala, tá bom, eu pago imposto de renda, eu sou uma grande empresa, pago no lucro real, né? Tem um apelo comercial gigantesco, mérito da pessoa, porque realmente construiu uma carreira. O pequeno não tem esse acesso, né? Então o pessoal fica descendo esse sarrafo e o problema não é descer o sarrafo, o problema é que tem essa estrutura, né? Tá errado? Não tá errado. A questão é, talvez nós tivéssemos que ter ações mais locais, ações mais pontuais, que dessem espaço, né? Eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Nós tivemos um recebimento aí de um aporte, um aumento, né, pro PROAC editais, né? Onde nós vimos nos editais, por exemplo, um edital de álbum que oferecia R$100 mil, né? R$100 mil para você fazer um álbum, que é um valor considerável, um valor que dá para produzir um álbum. Nós já produzimos projetos com álbuns, né? Fizemos o álbum do Sugarcane, fizemos o álbum do Underball, do Bratislava, foi o último álbum que a gente fez. E aí eles triplicaram o valor do álbum para 300 mil. Né? Eu entendo que tem uma inflação, poderia ser atualizado para um 120, 150, mas eu estaria atendendo mais público que está cedendo, mais artistas estão sedentos por essa oportunidade. Não, eu subi de 100 para 300, né? Porque eu tenho um aporte maior e atendi o mesmo número de pessoas. E atendi o mesmo número de pessoas, né? Atendi uma pressão inflacionária, mas em contrapartida eu deixei de privilegiar diversos músicos, né? Diversos artistas. Então eu vejo que não foi para mim não foi uma boa decisão. Foi uma decisão acertada se a gente pensar em ampliar, né? Em termos de edital. Mas edital, enfim, é aquela coisa do fomento direto, né? O problema que a gente enfrenta hoje está ligado à captação, né? As empresas não estarem disponíveis para apoiar projetos, poderiam alavancar com o valor do seu imposto. E, por outro lado, os artistas não conseguem chegar. E um dos medos das empresas voltando para a contabilidade, eu não vou fazer isso porque pode dar ruim, né? Eu não remito todas as minhas notas, vai que eu sou fiscalizado, né? E não é assim. No momento que você emite uma nota, qualquer ente federativo está te fiscalizando a partir daquele momento. Independente, viu, empresas? Independente de você estar apoiando o projeto cultural. Emitiu a nota fiscal, a prefeitura está te fiscalizando,
O Estado está te fiscalizando, eles estão te acompanhando a todo momento. Então vamos perder esse medo que não é apoiando um projeto cultural que você vai ser fiscalizado. Pelo contrário, você vai estar mostrando boa fé, né, no que você está fazendo. E como que você acha que a gente pode pensar, assim, pensando até no lado da empresa, né? Como que você acha, sei lá, pensando no lado da empresa, mas também do produtor, né? Que pode ser feito para sensibilizar e até para chegar, né, nesse contato, né? Não sei se é networking, o que você acha que pode ser feito para tentar fomentar isso? Não sei se até alguma ação do governo para tentar sensibilizar um pouco mais as empresas em investir em projeto cultural. Eu acho que ações do governo seriam muito bem-vindas. Em termos genéricos, podemos falar que qualquer ação que for feita vai ser positiva, né? Mas eu acho que uma ação do governo em aproximar as duas pontas seria interessante. Não passando a responsabilidade para o poder público e deixando o âmbito privado fora dessa história. Não seria essa a ideia. Mas, assim, talvez promover determinados encontros. Né? O PROAC, eu sei que o Estado de São Paulo ele faz algumas ações pontuais. Né? Toda essa parte que foi feita dos editais que iam lançar, eles fizeram chamamentos públicos para audiências e tudo mais. Nós chegamos a participar de uns 2 desses, né? Mas, assim, talvez tentar aproximar os dois lados. Uma ação de networking, desde que, falando do campo privado, né? Que exista essa oportunidade. A gente sabe que tem diversos grupos de networking de empresários hoje. É um assunto em pauta para se discutir, para tratar ali. Né? Porque, afinal, está todo mundo querendo vender o teu produto e o seu serviço, né? Olhando para o campo privado. Porque isso talvez conseguisse diminuir a chegada, né? Sem ser muito romantizado aqui o pensamento e tal. Mas essas pessoas precisariam ter acesso hoje, por exemplo, tem escritórios de captação que são escritórios que eles podem reduzir a distância, né, entre os dois lados, né? O escritório de captação ele funciona como se fosse um intermediador comercial? Exato. Entendi. Então, existem escritórios que têm demanda já de determinada marca falando, olha, eu quero apoiar um projeto com essa finalidade. Você tem alguém no teu... É como se fosse uma agência de influenciadores, né? Só que para projeto cultural. Tem marca que faz o próprio... A Natura é uma delas. A Natura tem um site que você vai lá, você se cadastra, coloca o seu projeto lá. Isso é legal. E você já tem que estar com outro projeto feito do PROAC ou da Rouanet para ele poder te incentivar. Então, ele anda em paralelo, ele está nos dois. E fora isso, ele tem também, citando a Natura, porque ela tem a parte dela de fazer isso, ela incentiva bem, faz bastante incentivo, né? E até o que não tem projeto, ela também incentiva. Então, assim, mas eu acho que tem uma coisa também que eu acho muito importante que tem que ser falado, é que o produtor, nem o produtor, o músico, porque às vezes hoje está tudo muito interligado, né? O músico é o produtor, o artista é o produtor, né? Tô falando de música, mas pode ser qualquer a gente mexe muito com música, né? Então, ele precisa estar muito organizado. O projeto tem que existir, tem que estar escrito, tem que estar planilhado. Então, até antes de eu pensar em procurar a marca, eu tenho que pensar no projeto. Esse digamos, o primeiro passo, né? Então, a gente, quando monta um projeto, tem cronograma. Eu tô estipulado o que eu vou fazer. Um projeto não é para o mês que vem. O projeto é para o 2026. A gente vai pensar. Porque eu vou fazer 25 captação para me executar em 26. Estou dando um exemplo, tá? Totalmente aleatório. Mas tem que ter um planejamento. Então, ali, o que eu vou ter? Tá, vamos pegar o álbum, que o Júlio já citou, R$100 mil. PROAC, editais, pegar a regra que vale para o ICMS também. Você tem que destinar a parte dessa verba para marketing. É 20% para marketing do projeto. Então, você pega um projeto de R$100 mil, 20 mil você vai gastar em marketing para o teu projeto, para o seu álbum. Você vai colocar, você vai fazer o seu plano de marketing para vender até para a marca. Então, assim, é importante estar todo organizado. A gente pega músicos que não têm personalidade jurídica, não é, Júlio? Isso aí é péssimo, hein? E como que é essa transparência para ele comunicar? Aí ele precisa ter no CNPJ, ele precisa no mínimo isso, e para ele comunicar esses valores, tá descrito no projeto, e aí esse projeto ele envia, mas e depois para comprovar que ele gastou esse valor, né? Como que é esse processo? Existe um mecanismo que ele já está previsto em todas as leis de incentivo, que é a prestação de contas.
mais uma vez, aí você vai percebendo porque que a Inova com Valor ela tá à frente dessa gestão com a Inova Aquicultura. É uma contabilidade, né, baseada em um livro caixa, onde você vai apresentar todos os documentos que foram necessários, né, que foram documentos que eles nasceram a partir das necessidades do projeto, das necessidades operacionais. Então, eu contratei o estúdio, né, eu tenho a nota do estúdio, tenho um comprovante de pagamento, né, contratei músicos para tocar nessa gravação, enfim, contratei agência, assessoria de imprensa, né, então eu vou dar transparência mostrando os documentos fiscais, né, eles seguem algumas regras, né, que precisam ter no seu momento de emissão, então você vai sempre orientar o prestador de serviço que você contratou, o fornecedor, a colocar algumas informações adicionais nessas notas, e aí você vai ter essa movimentação e você vai apresentar isso mediante, seguindo as regras que eles colocam, né, formulários preenchidos, relatórios e tudo mais, para dar transparência que você fez bom uso do dinheiro público, né, e aí a coisa transcorre tranquilamente, tá? A coisa que a gente vê mais fiscalização nesse sentido é o uso de marca, né? O Estado, falando de Estado, porque a nossa experiência maior é com o PROAC, né? E por que é com o PROAC? Porque a gente não chega nos grandão. Sim, então, sim. Né? Então, eles são muito fortes, assim, em exigir o uso da marca, né? Do Estado. Então tem que usar essa marca, né? E ter as aprovações adequadas, né? Nós já tivemos pedidos de, não fiscalização, mas pedidos de averiguação. Olha, você usou a marca nessa publicação, nessa peça de publicidade e eu quero o e-mail onde nós autorizamos. Você tem que ter isso guardado para mandar para eles e falar, olha, eu usei aqui, vocês autorizaram na data tal. Ah, ok, beleza. Segue o Estado quer o marketing também. Sim. Ele quer aparecer em tudo que vai ter a marca, tem lá. Tem a régua que a gente chama. Ele tá oferecendo o valor dele, né? Ele quer mostrar, isso aqui foi feito, fui eu que fiz, foi o Estado que fez. Isso aqui teve um incentivo nosso. Então, assim, para ele é importantíssimo isso. Se você não colocar a marca dele no seu projeto, você não executou o projeto dele. Então, assim, quando pega, a gente chama de régua, né? Porque é uma régua, que eles chamam de régua. Então tem lá, a primeira marca vem disso, depois vem essa, depois você pode pôr o apoio, depois você pode pôr o patrocínio, depois você pode pôr isso. E o governo do estado lá de novo também. Mesma coisa do governo federal. Os filmes da Ancine. Sim, a gente nem tá falando da Ancine aqui, mas tem verba da Ancine também. Que é... Os filmes que você olha lá no final, não tem, no começo tem a abertura, no final tem lá no fechamento também, apoiado. É a lei do audiovisual. Tem muita lei de incentivo, tem muita. Quando a gente começa a falar empresas maiores são os grandões, quando entra em lucro real, aí a gente começa a falar de todos os incentivos que tem possíveis. Aí você começa, o grau, né? O easy, o medium e o hard. Né? Quando você está no lucro real lá, você tem um monte de possibilidade. Então, falando assim, quantas vezes você já não viu os bancões aí que tem lá, tem os seus teatros, tem os seus lugares para fazer show. Patrocina grandes shows. Patrocina grandes... Por quê? Incentivo. Para ele é lindo. Para ele é perfeito. É um marketing ótimo, perfeito. Ele está fazendo o branding dele. E não fala do produto, é o branding. Mas tá lá. E tem empresas, Jefferson, com muita... que já tá bem estruturado isso que a gente tá falando, né? Para dar um exemplo, que você falou de chegar, tem um site chamado Prosas, as empresas colocam lá suas iniciativas. Mas elas são taxativas, né? Fala, olha, eu tô apoiando projetos assim. Né? E aí você vai ler o edital que a empresa lançou, ela fala, eu quero apoiar um projeto assim assado, precisa estar escrito, por exemplo, na Lei Rouanet. Se você tiver um projeto aprovado na Lei Rouanet, você pode se candidatar àquele edital da empresa, né? E receber essa captação. Então, por mais que a gente tenha esse distanciamento, você tem algumas ferramentas privadas que já estão promovendo essa ligação. Né? Às vezes, o que está ali não é o que você gostaria de fazer. Você não vai ver lá uma empresa grande falando assim, eu quero promover um grande álbum de rock and roll, né? Não vai, pode acontecer a empresa falando assim, eu quero promover um festival de cultura regional, quero promover um festival de chorinho. Isso pode acontecer, né? Porque também a gente acaba olhando para algumas manifestações culturais que elas não carecem de apoio da grande mídia. Hoje a gente tem muito pedido
do pessoal do rock and roll nacional, né? Sim. Porque tem a sua importância, né, dentro da música popular brasileira, vamos colocar assim. E hoje o rock ele não tá na grande mídia, né? Ele não tá na grande mídia. Então a maior parte das pessoas, né, produtores, criadores de arte que procurou a gente foram bandas de rock, né? Já tivemos pedidos também de exposição de arte, grupos de teatro, né? Grupos de dança, mas a maior parte... Fizemos a prestação de contas do Mãos. Mãos de Queira foi um projeto lá de Campos do Jordão, que era um projeto que recebeu um apoio pro AXMS. E aí, assim, você vai vendo a experiência do produtor cultural, ela tava com tudo muito organizado, como o Rony falou. A gente entrou só para fazer a parte da prestação de contas. Então vocês também conseguem apoiar não só ali na parte do desenvolvimento do projeto, mas também na prestação de contas ali no final, né? Por isso que as duas empresas se relacionam e se completam, né? E aí a prestação de contas é Inova com Valor ou é Inova? É Inova com Valor que faz a prestação de contas e quem faz a gestão é Inova com Cultura. Entendi. Você tem um CRC. Você precisa do contador para assinar. Entendi. Então, sem a gente, essa prestação de conta não vale. Os projetos que tem edital até flexibiliza essa obrigação. Mas os projetos que são que a gente chama de mecenato, que vai ter a renúncia fiscal, né, do ente federativo, eles vão, por muitas vezes, solicitar que apresente a certidão de regularidade do contador. Entendi. E aí, para quem geralmente costuma procurar vocês ali, geralmente na fase principal... Vamos supor, o momento certo que faria sentido de procurar vocês, pensando ali na criação do meu projeto. Eu tenho um evento, mas vamos supor que eu já tenho, já sei um pouco do que eu quero. Qual que seria o momento certo para eu começar a desenvolver o meu projeto? Eu acho que é o momento da ideia, né? Porque, que nem o Rony falou, precisa estar organizado. Então, chega muita ideia pra gente que ela tá desestruturada. Entendi. Aí você precisa escrever, né? E estruturar isso. A gente não tem existem técnicas de pressupor pontos importantes que levem à aprovação de um projeto, tá? Os projetos que vão ter captação, eles são projetos que eu diria que são mais simples de aprovar, apesar deles depois te pedirem uma grande carga de informações na prestação de contas, tá? Muito mais do que os diretos, que são os digitais, tá? Mas existem alguns pontos ali de relevância. Um cuidado de olhar os orçamentos. Eu vou gastar muito numa linha ou não vou gastar? Isso pode afetar a aprovação. Então, às vezes, a pessoa vem com aquela ideia, né? De, não, eu vou fazer um super álbum, tipo do Aerosmith e tal, e ele fere algumas linhas de verba, você recebe algumas... Né? Tem projetos que recebem, quando meios como o ProAXMS, ele pode ter uma glosa ali e pedir um reajuste orçamentário, e você aprova com esse reajuste. Você pode ter um indeferimento de cara, né? Já no editais você não fica sabendo, é deferido ou indeferido. Sim. Mas aí você precisa montar. Uma das coisas que o Rony colocou como importante pra caramba, que a gente vê muito acontecer, não existir uma personalidade jurídica. Mais uma vez, vamos voltar para o papel da contabilidade. A pessoa quer passar uma imagem profissional, desvincula a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Abra uma empresa, essa empresa ela precisa existir há 2 anos. Então, às vezes você tem banda que o cara eu toco há 10 anos, tem uma empresa, tem uma personalidade, emite nota? Não. Quantas vezes a gente viu assim, cara, perdi um show numa empresa porque a empresa queria me contratar para uma festa de final de ano e eu não emito nota. Né? Aí vai pedir nota emprestada para alguém. Então, pague os custos pelo investimento na sua carreira. Né? Abra a empresa. Né? Se não der para abrir uma empresa no Simples Nacional, abra um MEI. Né? Mas faça alguma coisa que dê personalidade jurídica. Porque às vezes no MEI não funciona. Para o PROAC e ICMS, o MEI é tratado como pessoa física. Para o PROAC e Digitais, ele é tratado como PJ. Mas presta atenção num detalhe. Mais contabilidade. Se eu receber um incentivo fiscal como pessoa física, eu vou sofrer retenção de imposto de renda. 27,5 quase vai. Entendeu? 100 mil você já vai receber 73. Então, começa aí. Personalidade jurídica, os pontos de atenção em orçamento, olhar para o plano de marketing que o Rony falou. Né? Eu vou buscar tal coisa. Né? Quais são as marcas que vão se relacionar comigo e o que eu vou oferecer? Porque a marca também não está obrigada a te incentivar e vice-versa. Então, essas marcas, né? Hoje eu tenho uma alavancagem muito boa pensando em rede social.
eu consigo vincular determinados seguidores a essa marca, né? A empresa que pensa assim, eu vou apoiar a banda tal. Quantos seguidores essa banda tem? Se esse cara fizer algumas ações lá no Instagram dele, né, vai derramar resultado para a empresa? Né? Então, estruturar isso. Eu acho que as 3 coisas principais seriam pensar na personalidade jurídica, pensar no orçamentário, né, e pensar no plano de marketing para ser atrativo para alguém te incentivar. Né? Acho que seriam as coisas mais... e construir isso com a gente, né, no caso, né? Pensar, ter essas coisas, esses pilares estruturados e construir isso com a gente, né? Às vezes a gente vem com a ideia já mais pronta, mas aí às vezes a gente começa também já a colocar não é empecilho, mas falar, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai aprovar. É que vocês trazem a experiência, né, a expertise do que geralmente já funciona, do que não, e aí como vocês já têm mais noção dos projetos, até da forma, né, ajuda mais. Fica bem mais fácil. Sim. Quando chega, igual eu falei, qual o momento? Você pode chegar no primeiro momento e dizer, eu tive uma ideia, vou fazer isso. Mas aí eu vou te falar, eu preciso do orçamento, o que você vai precisar. Aí depois você vai fazer uns orçamentos, vai fazer as coisas, eu vou falar pra você, olha, não tá faltando isso. Não tá faltando isso. Entendi. Você não vai comer nos dias. Como é que você vai chegar até o lugar? Então, assim, a gente tem um pouco não tem essa experiência pra saber, né? Exatamente. A gente tem um pouco da experiência do todo, da produção. A gente fez o Inova com Rock em 2021. Que foi o primeiro projeto que a gente fez. Esse foi de vocês? Foi da Inova com Cultura. Legal. E aí vocês tiveram que criar o evento, estruturar tudo. Legal. E foi detalhe que foi criado de uma forma, por causa da pandemia, foi executado de outra. Ele era para ser presencial e foi online, né? Exatamente. Então, assim, se virar nos 30, né? Sim, se vira nos 30. Até no networking a gente tem os pitches, né? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você tem que se virar. Então a gente executou. Eu particularmente falando, não foi porque a gente, mas a qualidade do material ficou sensacional, ficou muito boa. E a gente planejou para ser presencial. Sim. Só que com a pandemia fizemos online, fizemos uma coisa que virou um material, fomos nós que fizemos. Foi um festival de 3 dias, né, com 10 bandas, né, João? 11 bandas. 11 bandas. E virou um material para a própria banda, um ótimo material para a banda, que está lá no nosso canal, é nosso, né? Nosso e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É um material de todo mundo, acesso público, então tá dando resultado até hoje. Para o governo do Estado, para nós e para a banda também. Então é interessante, dá certo para todo mundo. É um negócio bom para todo mundo, não é um negócio bom para um lado só. Pro evento de vocês precisaram falar com marcas? Como que foi isso? Ou como foi direto ali pelo Estado aí não teve? Não precisou, entendi, não. Foi fomento direto, a gente não precisou. Só foi tratar mesmo com fornecedores, né? E prestador de serviço. E montar o line-up, né? Falar com as bandas, né? Escolher as bandas. A gente teve sorte de colocar um line-up muito legal, né? Bandas bastante expressivas da cena independente nacional, né? Tivemos a presença para apoiar lá do Cadu, lá da 89, cara parceiraço, e correu tudo bem, né? Estamos tentando realizar uma segunda edição. Legal. Mas presencial. E aí, só que a gente hoje, pro tamanho do que a gente pensa pro evento, precisaria usar uma captação, né? Sim. Fica difícil chegar num... O acesso. É o ponto, exatamente. Exatamente. É o acesso. Jefferson, assim, é muito difícil. Você fala, quem decide? Numa empresa grande, você não sabe quem decide. Então você vai chegar, você tem que ter uma porta. Seja uma portinha. Então você vai atrás do marketing, você vai atrás dele, aí ele vai falar, vai escalar, vai chegar no momento, vai virar, vai trazer o financeiro vai trazer o contábil. Aí é funcionário, vai ter que conversar, o cara nunca vai fazer, mas é um trabalho. Fala, eu vou ter que ter esse trabalho todo. É exatamente isso. Então, assim, só que se o marketing quer... ele tem que... É isso que E a gente resolve com a contabilidade dos caras. Não tem problema. A gente consegue desenrolar com o pessoal, entendeu? Porque aí é o papel de vocês justamente porque vocês têm essa possibilidade, né? Então você, empresa que está assistindo isso aqui, fale com a Inova com Cultura e com a Inova com Valor. Queremos vocês como patrocinadores dos nossos eventos. Porque a gente também não fica só nessa parte do projeto, né? A gente tem uma estrutura aí para elaborar outros eventos, né? Festivais e tal. Que seja eles de apoio privado ou apoio público, né? Então, por exemplo, o próprio departamento de marketing ali de uma empresa que tá ali no lucro real, ela consegue, por exemplo, falar com vocês para vocês também orientarem no sentido do que aportar e a forma, né? Sim. Até quando a gente fala da ideia, é justamente isso. O cara vai lá, o produtor vai na marca,
Fala, eu tenho minha marca, eu tô aqui, tô com meu projeto, é isso, quer aprovar? Quero. Mas como é que eu faço isso na contabilidade? Se a gente está apoiando eles, a gente vai direcionar. Já vai direto. Eles vai acionar. Rony, Júlio, tô precisando da ajuda aqui. Sim. Fala com o fiscal. Porque aí começa com aquele linguajar, vocês entendem melhor do que o músico que aí começa a falar com ele de DARF. Eu não sabe o que é um DARF, vai saber o que é não sei o quê. Não vai saber. Exato. Então, por isso que a gente acabou juntando isso. Sim. Trazendo justamente isso. Para você vender lá, na hora, vender uma coisa para o marketing. Se eu começar a falar com o marketing também, a contabilidade, ele também do marketing vai ficar louco. Ele não quer nem saber. Agora, ele quer saber o que pode dar de bom. Sim, o que pode dar de bom. Então, vai até no marketing, você que vende o seu projeto, porque é você que faz. Depois, se precisar de ajuda, a gente está aqui também. A gente vai te apoiar, vai ajudar ele também. Ou até contrata, né, um escritório de captação, fala, eu tenho uma ideia, tenho um projeto, às vezes o escritório vai só te fazer a ponte e depois você vai precisar de alguém para executar, escrever, né? Lógico, a ideia que a gente falou, a ideia formatada, né, nos princípios que a gente colocou, mas aí vai ter que escrever depois, né? A coisa mesmo ali com objetivos gerais, objetivos específicos e tal, aí entra o nosso trabalho. Aprovou? Vamos executar. Aí a gente já sabe que caminhos que vai. Ó, às vezes o cara quer fazer uma coisa e fala, ó, isso aqui se for desse jeito... Lá na frente a gente vai ter problema na prestação de contas. Vamos ter que fazer assado. Ah, tá bom. Então, vamos lá. E aí a coisa acontece. Né? Mas acontece mesmo. E o difícil mesmo é a captação. Sim, esse é o calcanhar. Essa é a maior montanha que a gente precisa superar. Assim, os produtores em geral, né? Porque geral. O acesso, é o que você falou, você não sabe quem decide, você não sabe quem procura. É exatamente isso. Se você achar essa porta aberta, você tem que abraçar e ir de longe. Porque igual o Júlio falou, o grandão lá, ele quer... Quem que ele quer? O artista ele vai querer um projeto grande. É o cara com 10 milhões de seguidores. É ali que ele vai ter. Então, assim, é procurar. A gente vê vários caminhos. Tem gente que tenta por amigos. Eu tenho um amigo, tenho outro ali. Funciona também. Procura. Tem que saber. É o networking. Sim. É sempre o networking. É sempre. Quando fala em PROAC, você não precisa pegar só lucro real. O PROAC funciona para o lucro presumido. Então, o lucro presumido vai procurar outra linha, mas vai procurar outro tipo de empresa também. Vai abrir mais o leque. Sim. O lucro presumido já tem um leque muito maior. É só o simples que é o que não tem nenhuma possibilidade de fazer. Que, infelizmente, devem ser, sei lá, 80% das empresas. Exatamente. Senhores, a gente já estourou meu tempo, tá vendo? Vocês falam bem, falam bastante, o assunto é legal, a gente ultrapassa o nosso tempo. Então, só pra gente chegar aqui nos nossos finalmente, queria pedir pra vocês fazerem um pitch de despedida, falar ali onde que a gente encontra vocês, já falamos aí Nova com Valor, Nova com Cultura, onde que a gente consegue encontrá-los? Eu acho que os melhores contatos através dos sites, né? inovaconvalor.com.br e inovaconcultura.com.br. E para quem quiser ver o festival, ele tem um site próprio também, que é inovaconrock.com.br, tem as 3 noites lá, né? As nossas redes sociais, né? @inovaconvalor e @inovaconcultura. Para as empresas que querem formatar eventos, produzir alguma coisa, seja privado ou público, pode procurar a gente também, né? Para fazer essa ponte, para elaborar os projetos. Às vezes tem empresa que está procurando determinadas coisas, né? Em termos de projetos. A gente tem uma série de artistas que estão vinculados com a gente, que já trabalharam com a gente, que de repente a gente tenha dentro lá do nosso perfil, né? Alguém que possa atendê-los nesse segmento, né? A gente já montou também as 2 relações, porque a gente estava ligado em... Os meus clientes que pagam ICMS, eu vinculo eles dentro de casa, com as bandas e artistas, enfim, produtores de cultura que venham trabalhar com a Inova com Cultura. Então esse é o caminho, né? A gente está sempre disponível para trabalhar com qualquer tipo de evento, seja privado ou público, e seja com projeto cultural ou não. Nós temos algumas ideias para 2025 aí, coisas que a gente quer realizar no campo privado. Então, patrocinadores, empresas, nos procurem, porque temos boas ideias para vocês. E a gente entende de todo o assunto, tá? Contabilidade, burocracia e projetos culturais é com a gente mesmo. É isso. Então, muito obrigado. Eu vou deixar todas as descrições deles aqui também na legenda do vídeo, porque aí vocês conseguem, na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem visualizar, acessar e já ir direto. Temos aí mais um episódio entregue. Muito obrigado, muito obrigado. Semana que vem estou de volta, mais um Marketing Caos e até breve.